Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba. Vamos trocar uma ideia hoje aí sobre esse David que pode pintar no São Paulo a qualquer momento. Isso é um fato que todo mundo tá ligado já que está acontecendo. Vai ser bem bacana, quero atualizá-los. Quero falar também um pouquinho sobre uma possível renovação do Éder. Vai ser um vídeo bem interessante aqui com bastante propriedades para falar desse nosso São Paulo que está em meio a uma final que vai ganhar essa Sul-Americana. O título vai ser nosso. Acorda aí que nós vamos ser campeões agora. Sabadão. Tamo junto? Vamos falar então disso aí. Deixa aquele like pra dar aquela moral no vídeo aí. Se inscreva aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai lá, compartilha esse vídeo, dá aquela compartilhada lá bem bacaninha mesmo, beleza? Então, tamo junto, vamos lá. Quero lembrar que esse vídeo aqui também é um oferecimento de OneFootball. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que eu conheço. Na boa, pra mim é o melhor que tem. Tem pra ninguém. E a OneFootball, você vai lá e você, quando instalar, você tem a Bundesliga pra assistir aos jogos de maneira 100% gratuita. A Bundesliga, pra quem não sabe, é o campeonato alemão. Então, quer assistir o campeonato alemão, o Bayern de Munique, o Bayern Leverkusen, o Borussia Dortmund, Werder Bremen, Schalke 04, e tá, o Wolfsburg vai a fundo. São times que já disputaram Champions League aí com bastante condição de título, inclusive, fora os que ganharam, né? O Bayern de Munique é um dos maiores vencedores da Champions League da história. Então é um time gigantesco e é muito bacana você assistir a Bundesliga. Tica lá o São Paulo, seu time de coração, e receba todas as notícias atualizadas do São Paulo. Acompanhe os jogos em tempo real e ainda você tem lá os melhores momentos, que aparece um vídeo de melhores momentos dos campeonatos que o São Paulo joga, todo em highlight, Full HD. Bacana, não é? Link na descrição, primeiro comentário fixado. Vai lá agora e baixa o OneFootball que você vai gostar muito. Valeu, OneFootball, tamo junto! Gente, o Milton Neves, né, foi postar o bagulho da menina lá, meu Deus do céu. Eu tava vendo isso aí antes, eu tô até um pouquinho atrasado aqui, porque ele postou a menina comemorando o gol, mostra a parte da menina lá. Você sabe que número que era da camiseta? Sei que se envolveu numa briga danada aí, e vamos lá, só queria registrar e até falar sobre isso no vídeo, mas ele já apagou o post, fica para outro momento. Vamos falar do São Paulo 100% nu e cruamente no tricolor. O São Paulo disputa agora a Sul-Americana no estádio Mário Kempes, e aí teve o camarada aqui do canal, Sérgio de Freitas, que falou assim: salve Juba. Eu falei, né, no vídeo, falei, o Mário Kempes, atacante argentino e tal, jogador argentino, que jogou muito bem, eu não vi, meu pai me contava, se você é mais velho deve conhecer, se é mais novo não. Aí ele falou, deixa eu te contar quem é o Mário Kempes. Aí, em resumo, ele falou, teve um jogo que ele pegou o Chicão Gavião pela frente, que era de São Paulo, e era pela seleção brasileira, o Chicão dá uma nele, que ele vira duas cambalhotas e cai em pé. Quando ele cai em pé, ele se desmantela e desmaia no chão, desmonta. O Chicão toma o cartão amarelo. Meu, o pau torou ali. Mas só pra lembrar que o Chicão tem história mesmo pra contar quando o assunto é virilidade, né? Chegar firme mesmo. Bem bacana. Galera, aconteceu aí que o São Paulo teve o Éder fazendo gols contra o Corinthians, agora no último jogo que jogou contra o Avaí. E fica a dúvida pairando no ar. Se o Éder tiver uma redução salarial muito estratosférica, compensa manter o Éder no elenco? O fato é que caras como Patrick, por exemplo, André Anderson, Luan, caras como Alisson talvez, já mostraram mais futebol em outros momentos, não, Patrick, mas demoraram para se firmar no São Paulo, e o Éder pode ter sido um caso desse. São 2 anos do São Paulo, já era para ter mostrado muito mais, só que é porque ele ganha muito. Se ele ganhasse pouquinho para ser reserva do Caleri, seria caso de se pensar? Honestamente eu acho que não, tá? Acho que precisa de novos ares, acho que não precisa do Éder para nada, ainda mais tendo agora o Bustos, que já é banco de Luciano e de Caleri, e chegando o Caio voltando da base, Nicão voltando da contusão, o Caio e o Nicão voltando de contusão também, e ainda tem o David que deve chegar aí, já vou falar do David já. Então me diga o que você acha sobre essa questão do Éder, que isso é importante, porque quando eu falei com vocês aí sobre Rafinha e Miranda, a maioria me disse que gostaria que eles ficassem, principalmente o Rafinha. E assim, cara, eu concordo com a galera que acha que o Miranda e o Rafinha devem ficar, não com salários grandiosos, salários de Europa e tal, mas com um saláriozinho padrão reserva, sabe? Põe na reserva, ganha um salário padrão reserva, por que não ter Miranda e Rafinha? O São Paulo tá num caminho legal, e o que não deu certo não tem nada a ver com Miranda e com Rafinha. Achei muito pelo contrário, acho que somaram muito mais do que subtraíram, né, nesse time de São Paulo. Então fica legal de pensar. Antes de falar do David, então, Nestor, tá? Nestor tá despertando realmente interesse do futebol europeu. A janela está fechada, não é o momento de perder o Nestor, mas todo mundo sabe que o Nestor é um jogador que tanto pro São Paulo quanto pro futebol europeu ele desperta interesse, sempre
despertou e agora já está parecendo muito mais seguro do que tem que fazer em campo, muito mais sério e até um pouquinho mais com domínio de bola, um jogador mais solto. Dito isso, o Nestor pode sim voltar a despertar interesse no futebol europeu, o mesmo futebol que levou o Sara machucado. O Sara não jogava mais no São Paulo, uma contusão seríssima, compraram o Sara assim mesmo. Então Nestor, tal qual Igor Gomes, pode ser que saiam do São Paulo a qualquer momento, e aí nós temos um Nestor mais longe de São Paulo que o próprio Igor Gomes. Igor Gomes não renova, tá se despedindo do São Paulo, mas Rogério Ceni vem a público na última coletiva e elogia Igor Gomes, e acho que foi certo, tá? Gostei que ele deu assistência no jogo contra não sei quem, gostei que ele deu assistência hoje contra o Avaí, assistência contra o Avaí pro gol do Éder, ele bate a bola, ela pega no pé de um cara, pula, vai na cabeça e o Éder faz o gol. Foi uma assistência desviada, muito mais o acaso, a sorte, mas legal, ele tá lá, só que ele talvez não tenha ambiente na Europa, nem tenha ambiente em outro clube. O Nestor tá mais distante do São Paulo do que o Igor Gomes, na minha opinião. Deixa eu falar com vocês agora de reforços, que aí é bem bacana. Vejam a vinheta aí. Bom, galera, então é o seguinte, o São Paulo ele tem, já contando com a volta de Arboleda e de Nicão, o Nicão pode ser que apareça nos gramados do time de São Paulo, não agora na final, talvez não no próximo jogo pelo Brasileirão, mas no outro já deve aparecer para jogar já. Então o São Paulo ele se reforçou e a cada dia que passa tá mais reforçado. Se você tem uma zaga que se firmou no sistema de 2 zagueiros e não está contando ainda com Ferrarese, nem com Miranda e nem com Arboleda, você percebe aí um elenco. Se o ataque tá dando certo com o Patrick e com o Nestor armando o jogo e o Alisson, que eu acho que aí esse aí tá bem abaixo, mas e o Alisson armando para Luciano e Caleri, e o Nicão tá no banco, o André Anderson tá no banco, tá se recuperando, o André Anderson está se recuperando, o Bustos e o Galopo ainda não estrearam praticamente pelo São Paulo, não jogaram ainda, não mostraram ainda que vieram. Você pode chamar isso de elenco. E é falando de elenco que eu me pego para pensando já no próximo ano. O São Paulo no próximo ano não é que não precisa montar um time, é que ele precisa de 1 ou 2 peças para ter um time absolutamente competitivo. Um time que esse ano aqui já eliminou o Palmeiras numa Copa do Brasil, contra o Flamengo foi um vexame, tá? Ele não gosta nem de falar. Mas pode acabar o ano tanto classificado para Libertadores como campeão da Sul-Americana. Então pro ano que vem já passa a ser um time de muito mais confiança. E aí o São Paulo busca o David. É um ataque, prestem bem atenção. Tem o Nicão, que eu chamo de meio atacante, e muitos chamam de atacante. É atacante. É um cara que joga na meia pro ataque, é um atacante. Nicão, vai lá. Marcos Guilherme eu não vou contar, que aí é palhaçada. Mas tem o Luciano, tem o Caleri e tem o Naruel Bustos. Tá? Tem o Caio, que vai ter chance no que vem. E o 6º homem seria esse David, que é o atacante que vem para jogar na beirada do campo. É uma posição que está fazendo falta. Não tem esse cara. Vocês perceberam que eu descartei o Éder desse time. Eu descartei já o Marcos Guilherme desse time. Não estou contando nem com o Juan nesse time. Então você tendo o David chegando com os atacantes que já estão jogando, é um último jogador aí que chega para ter um elenco totalmente recheado. Fala-se que precisa de um camisa 10. Mas aí você tendo o Patrick sendo esse meia esquerda, tendo o Nestor, que cresceu de produção e é da confiança do técnico, tendo um André Anderson compondo esse time e um Galopo que nem jogou, que também não é 10, mas nem jogou ainda, você não precisa ir buscar um meia. Não pode perder ninguém, mas não precisa ir buscar um meia. Já no ataque vindo o David, o São Paulo ele muda sim o jeitão dele de jogar quando o David estiver em campo, porque o David é um cara bastante rápido, é um cara que joga assim na beirada do campo. Cansei de ver o David jogando pelo Fortaleza, não vi pouquíssimo pelo Inter, é verdade, principalmente quando chegou o Mano Menezes lá, que não quis usar mais o David, mas no Fortaleza eu cansei de ver. E inclusive o David já jogou muito contra o próprio São Paulo. O São Paulo mesmo, quando tem o David pela frente, já teve problemas sérios para marcar o David. Então o Rogério Ceni pedindo, querendo cara lá e trazendo o David, pode ser um baita de um reforço, e um reforço barato. É claro que o São Paulo não tem que se preocupar em pagar 11 milhões por 35% do cara como o Inter pagou, claro que não, até porque quando fizeram isso deu errado. Então agora ele vale muito menos do que quando ele chegou no Internacional. É uma coisa de Igor Gomes, falava-se que valia em 25 milhões de euros quando estava na era do Diniz e lá e tal, e no fim das contas, quanto mais jogou, mais desvalorizou. Hoje não vale praticamente nada. O David é a mesma coisa, você paga 11 milhões, não vem falar que agora, tem que pagar 11 milhões, não tem dinheiro. Não tem nada de pagar 11 milhões. É pagar 2 contos ali no máximo e olha lá, fazer um acordinho. Pega o lisieiro pra vocês aí. Vai ser nessa linha a negociação que o São Paulo faria com o David.
E aí, você tem um time do São Paulo que tem o Caleri, que é talvez o melhor cabeceador do mundo. Vai, fala do Brasil, vai pra não exagerar aqui. Mas o melhor cabeceador do Brasil é o Caleri. Tendo um jogador como um David de beirada de campo, que o Rogério Ceni está pedindo, seria um baita de um reforço. Um cara que pode fazer essa bola chegar no Caleri quando corre pelas pontas. E isso é um jeito de jogar que o São Paulo, por enquanto, não tem. Principalmente quando o quesito é puxar contra-ataque com velocidade. Hoje o São Paulo conta com o Igor Vinícius para puxar contra-ataque. Me diga outro aí. Quem que puxa contra-ataque sozinho correndo? Claro que quando o Patrick, o Nestor, o Reinaldo tabela, o Luciano dá aquele tapinha rápido, sai um contra-ataque. Mas a velocidade de um jogador individualmente puxando o contra-ataque, eu só vejo com o Igor Vinícius. Um pouquinho com o Wellington, que também é reserva. Então nós podemos pensar sim que o David seria muito importante para o time do São Paulo. Mas também podemos pensar que o Rogério Ceni pediu o Colorado, pediu o André Anderson, pediu uma série de jogadores que nem usou. Vamos pensar agora que dessa vez com o David, o Rogério Ceni estaria pedindo um jogador que ele tem certeza do que vai acontecer. E o risco do São Paulo é muito pequeno, né, cara? Vamos falar a verdade também. O risco do São Paulo é basicamente zero se você fizer uma boa negociação com o Internacional. Uma troca de um jogador que você já não está utilizando, e você troca com o Inter um cara tipo o Orejuela, por exemplo, que é um cara que o São Paulo recentemente pagou uma bala e não está usando nada. Então é nesse nível que eu estou falando, você saber utilizar o que você já tem para negociar um David com o Internacional, só que num momento em que o São Paulo não quer gastar, o Inter precisa de reforços e também não tem onde tirar, não tem onde gastar dessa maneira. Então acho que para o São Paulo o David hoje seria uma notícia, vou falar a verdade para vocês, hein, muito boa. Não é o Michael, não é o Soteldo, não é uma coisa assim que você fala, cara, que coisa excelente, que contratação maravilhosa, não é. Mas também não é uma contratação de um Marcos Guilherme, né? Não é o retorno de um Shailon, não é o Lucas Fernandes, o melhor, mais preparado da base que subiu. É um cara de muito mais realidade no futebol, um cara que vai poder pegar no 1 contra 1 e conseguir fazer jogadas que o São Paulo não tem hoje, tirando o Patrick. Né? Tirando o Patrick e a velocidade do Igor Vinícius, o São Paulo não tem 1 contra 1, não tem o cara que sai correndo. Tendo o David para sair correndo, acho que é sim um golaço que o São Paulo marca, e acho que para ano que vem, estando na Libertadores, precisa de mais um. Precisa de um Michael da vida, claro que precisa, mas o David já é um respirozinho quando você tá sem nada de ar, tá ligado? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, e se gostou demonstra aí, deixa aquele likeaço lá, se inscreva aqui no canal, beleza? Então, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!